Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 9 de São Lucas, versículos 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí meditando esse capítulo 9, versículos 46 a 50 de São Lucas. Nós vemos que, depois do primeiro anúncio da paixão, os discípulos começam a discutir quem seria o maior entre eles. E Jesus tem uma ação assim, bem pontual. Ele traz uma criança para perto de si e assim coloca justamente o motivo no qual deve ser o caminho do reino, que não é justamente do poder, da ostentação, do status, o caminho do estar a serviço do reino. E aqueles que realmente querem viver com o Senhor é o caminho da realidade da humildade. Se nós não aprendemos realmente colocar a serviço, na entrega, na doação e realmente com um gesto de humildade, nós não seremos capazes de viver esta experiência com o Senhor. Porque a nossa tendência muitas vezes é trazer a nós esta elevação da nossa vida, porque existe uma raiz no nosso interior que é a tendência do orgulho, que muitas vezes, dependendo da nossa personalidade, o temperamento também, isso pode se tornar algo mais latente e claro em nós, mas todos nós temos dentro da nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, acaba querendo ou não, a vaidade também é um dos caminhos que vai se misturando com o orgulho e, consequentemente, gerando em nós uma realidade que vai transpondo-nos cada vez mais a querer se exaltar acima dos demais. Nesse sentido, o Senhor nos chama a perceber que o caminho do discipulado é justamente algo que nós precisamos ter com clareza na nossa vida, que é justamente o acolhimento no serviço do reino, sabendo que tudo o que realizamos pela graça do Senhor. É algo que nós precisamos cada vez mais entender. Na segunda parte do Evangelho, no versículos 49 e 50, nós vemos que João diz que proíbe um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, porque não andava no círculo dos discípulos. E Jesus dá uma repreensão nele: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Uma coisa que nós precisamos ver é que não temos a retenção. E justamente quando as pessoas agem e se há uma ação da graça de Deus, se isso de fato acontece, nós precisamos perceber os frutos que estão depois, não no momento somente. Mas se há uma reta intenção, se há realmente uma justiça, que há uma busca e nós podemos receber os sinais da ação de Deus na realidade daquilo que acontece, nós precisamos entender que não há um enclausuramento da ação da graça e restrição dela a ser somente nós, os escolhidos. O Senhor é livre, Ele pode agir e pode utilizar de diversos instrumentos, diversas pessoas que muitas vezes nem mesmo professam a nossa fé. Mas por que isso acontece? Para manifestar a sua graça e a sua glória, que muitas vezes nós precisamos entender
que essa manifestação é necessária muitas vezes para a salvação de outros. É aqui que nós precisamos cada vez mais permitir a graça de Deus que nos ajude a compreender aquilo que Ele nos chama a participar, porque todos nós, por Ele, somos chamados a viver e experimentar esta graça em nossa vida. Também somos canais e instrumentos do Senhor, mas nós precisamos permitir que aconteça e ao mesmo tempo que conduza a nossa vida. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de cada vez mais viver esta experiência no seu amor e realizá-la cada vez mais, para que mesmo diante das dificuldades da nossa vida, o Senhor nos ajude cada vez mais a ter um coração despojado a servi-lo, amá-lo e cada vez mais realizar nesta graça a ação da sua vontade e assim contribuir para o crescimento do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom dia.